Eduardo Bolsonaro decidiu se licenciar do cargo de deputado federal para ficar nos Estados Unidos, onde já estava fazia algumas semanas denunciando os abusos de autoridade e violações aos direitos humanos que vêm sendo cometidos há anos aqui no Brasil. E fez isso porque estava sob ameaça de ter o passaporte retido na hora em que desembarcasse no Brasil. Isso sem ter cometido crime algum e sem ter sido julgado e condenado, como manda a lei. Pouco importa o esperneio da esquerda, acostumada a difamar quem pensa diferente e a deturpar fatos para manipular a opinião pública. Chamaram de covarde para baixo. Mas o deputado agora, licenciado, é exemplo de coragem e exemplo para a direita, porque une-se a dezenas de outros brasileiros que já estavam exilados no exterior, especialmente nos Estados Unidos, e reforça o apelo para que o mundo olhe para a ditadura instalada aqui. Só para lembrar dos mais conhecidos entre os exilados nos Estados Unidos, estão os jornalistas Alan dos Santos e Luiz Ernesto Lacombe, o influenciador digital e podcaster Monark e a ex-juíza Ludmila Lins Grilo. Isso sem falar nos jornalistas que já moravam nos Estados Unidos muito antes dessa tirania se instalar aqui no Brasil, mas que não podem mais voltar porque do nada, sem qualquer explicação, tiveram seu passaporte retido pelo ministro Alexandre de Moraes. Estou falando especificamente do Paulo Figueiredo e do Rodrigo Constantino. Bem, o que todos esses brasileiros tentam denunciar lá fora, milhares de outros denunciaram mais uma vez na rua, neste domingo, no Rio de Janeiro, na manifestação a favor do projeto de lei de anistia para tirar da prisão os presos políticos ou os tornozelados, aqueles milhares de presos que estão sendo acusados de um golpe de Estado que nunca existiu. E vamos falar da manifestação porque eu estava lá. Enquanto a indignação cresce nas ruas, a verdade continua sendo maquiada, como essa narrativa absurda de golpe. Mas ainda existe jornalismo comprometido com a verdade e com o povo brasileiro. Esse é o compromisso da Gazeta do Povo. E sabe quanto custa ter acesso à informação de qualidade? Só 30 centavos por dia. Com apenas R$ 10 por mês, você tem acesso liberado a todo o conteúdo até o final do ano. Informação sem distorção. Assine pelo QR Code da tela ou acessando gazetadopovo.com.br/oferta. Aproveite que são os últimos dias nessa oferta da Semana do Consumidor. Algumas moedinhas e você tem acesso liberado ao melhor jornal do Brasil. Agora vamos falar da ditadura da era Lula imposta via judiciário. Eu sou a Cristina Grêmio e esta é a coluna Falando Abertamente. É incrível ainda ver pessoas nas redes sociais e na imprensa falando em defesa da democracia, quando o Brasil está afundado numa ditadura atroz. Ditadura do pensamento, ditadura do judiciário, ditadura da narrativa lulista para tentar empurrar goela abaixo a historinha ridícula de que houve um golpe de Estado no Brasil e de que manifestantes iam tomar o poder porque estavam em associação criminosa armada para executar o tal golpe que nunca existiu, sendo que arma nenhuma foi apreendida. Eles só portavam bandeiras, bíblias, garrafas d'água, batons. Ninguém aguenta mais essa farsa. E apesar de todas as ameaças de prisão, perseguição e arbitrariedades que o STF está impondo ao Brasil, apesar de todos os abusos de autoridade, dos inquéritos ilegais, das prisões ilegais, dos julgamentos realizados no foro errado, das condenações abusivas, das delações forçadas, também ilegais e abusivas, apesar de tudo isso, o medo está sendo deixado de lado e milhares de brasileiros foram para a rua no Rio de Janeiro no último domingo, concentrados em pressionar o Congresso a votar o projeto de lei de anistia para soltar os presos políticos do 8 de janeiro e restabelecer o Estado de Direito no país. Aí o sistema se contorce e produz aberrações estatísticas como a dos 18 mil manifestantes calculados pelos professores da USP, quando a Polícia Militar, acostumada a fazer esses cálculos de multidões, divulgou que eram 400 mil manifestantes. Não é possível tamanha divergência, só pode ser má-fé de quem quer desmerecer a manifestação pacífica, ordeira e legítima. A essa altura, pouco importa a tentativa da USP de minimizar a massa de gente que se concentrou na Avenida Atlântica, em Copacabana, no domingo. É só mais um capítulo nessa história de ficção e terror que virou a realidade brasileira sob o governo Lula.
Os cálculos de público da USP não condizem com o que os nossos olhos viram e com o que os drones registraram, com o passeio aéreo sobre a multidão na Avenida Atlântica, que tem 4 pistas, 2 calçadões bem largos e estava lotada em pelo menos 4 quarteirões. Mas quer saber a minha opinião? Também não importa se os 400 mil manifestantes calculados pela PM do Rio são o número real. O importante é que milhões de brasileiros querem ver o fim da tirania da toga e a justiça voltando a respeitar as leis no país. Vamos deixar de lado o número do público presencial, 18 mil ou 400 mil, e olhar para a multidão virtual. Online, acompanhando as várias transmissões da manifestação, eram milhões de pessoas. Só a soma das transmissões da Revista Oeste, Rádio Auriverde Brasil e canal do pastor Silas Malafaia já estão com mais de 3 milhões de visualizações. Enquanto a indignação cresce na arena virtual e nas ruas, a verdade continua sendo maquiada, com a narrativa sem pé nem cabeça do golpe e a prisão de inocentes. Mas muita coisa já está ruindo entre os tiranos e os adeptos da tirania. O Congresso americano está em vias de aprovar de vez a proibição de entrada nos Estados Unidos de autoridades de qualquer país que atentem contra os direitos humanos, entre eles a liberdade de expressão. Isso significa que, muito em breve, ministros do STF, o Procurador-Geral da República do Brasil, Paulo Gonet, e até alguns delegados da Polícia Federal que aceitam cumprir ordens ilegais podem ser impedidos de entrar nos Estados Unidos. Outra lei que existe proíbe os tiranos e os abusadores de autoridade de fazer operações financeiras com empresas americanas, de banco a empresa de streaming. Nada de investir nos Estados Unidos, usar cartão de crédito em compras, nem mesmo para comprar na Amazon ou assinar a Netflix. A pessoa vira um pária internacional. A principal mudança com essas medidas todas é principalmente com a volta dos brasileiros às ruas e no ânimo dos parlamentares para aprovar o PL da anistia. No site mapadaanistia.com.br, a situação começou a mudar depois da manifestação de domingo. Os 91 extremistas de esquerda que no passado lutaram por anistia para guerrilheiros, sequestradores e até assassinos são, claro, contrários à anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. A lista dos que dizem não ao projeto segue intacta. Já os favoráveis à anistia, que eram 121 no dia da manifestação, no dia seguinte já tinham somado mais de 200, ou seja, está diminuindo o número de deputados em cima do muro e aumentando cada vez mais os favoráveis a soltar os presos políticos. Como são necessários 257 votos para o projeto de lei de anistia ser aprovado, ainda deve levar uns dias para essa virada de mesa, mas eu não tenho dúvidas de que ela vai acontecer. Só não sabemos se antes ou depois de os ministros do STF começarem lá no Supremo o julgamento do pedido de indiciamento do presidente Bolsonaro por suposto planejamento do golpe que nunca houve. Precisamos acompanhar a movimentação no site mapadaanistia.com.br e pressionar nossos parlamentares mandando e-mail, mensagem pelas redes sociais, marcando o @ do perfil deles, ligando para dizer que nós queremos a volta do Estado de Direito e a libertação dos presos políticos. Isso é urgente. Para finalizar, lembro dos exilados políticos que estão presos em outros países e que também devem ser soltos se o PL da anistia for aprovado. Tem 5 presos na Argentina e mais 4 mulheres nos Estados Unidos. Estas foram pegas tentando entrar ilegalmente lá e aguardam deportação, detidas junto à polícia imigratória. Parece que a situação delas é delicada porque não se defenderam no processo de imigração ilegal. Então não adianta pedir asilo político nos Estados Unidos. Na Argentina estavam todos aguardando resposta para o pedido de asilo quando foram presos. E os advogados ainda tentam reverter a situação. São 4 homens e uma mulher. E se você não conhece as histórias desses presos políticos, vale conhecer. Dos 5 que estão presos na Argentina, por exemplo,
3 eu entrevistei aqui na minha coluna na Gazeta do Povo no ano de 2023 e início de 2024, na série histórica de entrevistas sobre os presos políticos do 8 de janeiro. Vale conhecer as histórias do Joelton, do Rodrigo e do Wellington para entender que eles não têm nada de golpistas, são pessoas comuns, como eu e você, indignadas com a volta ao poder de alguém que estava condenado em 3 instâncias por crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro e foi solto por uma manobra jurídica do ministro Edson Fachin, que considerou que os processos da Lava Jato deveriam ter sido julgados em Brasília e não aqui em Curitiba, como acontecia. Essas pessoas apenas decidiram usufruir de um direito constitucional chamado liberdade de manifestação, e foram fazer isso em Brasília no dia 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, uma semana depois da posse de Lula. Se a manifestação terminou em quebradeira, são outros 500, provando que os presos de fato quebraram algo, o que não foi provado, até caberia condenação por vandalismo, o que não dá cadeia normalmente. Golpe de Estado é outra coisa bem diferente. Vamos torcer para que os milhares de presos políticos brasileiros, são mais de 2.000, logo estejam em liberdade, porque o projeto de vingança de Lula já foi longe demais. Se você concorda com a aprovação do PL da anistia, acesse o mapadaanistia.com.br, veja se os deputados do seu estado já se posicionaram e, caso não tenham feito, cobre deles nas redes sociais. Eles precisam dar uma posição porque nós, eleitores, queremos saber o que pensam. Por fim, eu lembro da promoção da Gazeta do Povo para você se tornar assinante. Só 30 centavos por dia. Com apenas R$10 por mês, você tem acesso até o final do ano à informação sem distorção. Assine já em gazetadopovo.com.br/oferta ou escaneie pelo QR Code da tela. São os últimos dias para aproveitar a promoção da Semana do Consumidor. Assine a Gazeta do Povo por apenas R$10 por mês até o final do ano e tenha acesso liberado ao melhor jornal do país. Eu sou colunista do jornal, te espero lá na Gazeta. Só R$10? Hoje no Brasil, uma nota assim compra cada vez menos. Mas na Semana do Consumidor, ela garante a você acesso ao melhor jornalismo do país. Clicando no link deste vídeo, você assina a Gazeta do Povo pagando apenas R$10 por mês até o fim do ano. Uma economia de R$179 para acompanhar o noticiário e os colunistas que só a Gazeta tem. Deltan Dallagnol, Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia, Roberto Mota e Paulo Briguet. Promoção Semana do Consumidor. Venha para o jornal que respeita a liberdade e o seu bolso. Acesso ilimitado por R$10 por mês. Aproveite, que é por poucos dias.